Hoje nós vamos conversar sobre os 5 segredos dos melhores treinos para aumento de massa muscular e definição. São coisas simples, porém difíceis de serem aplicadas. Se você deseja aumentar a massa magra e melhorar a definição e aplicar aquilo que eu falar aqui hoje, eu tenho certeza que você irá alcançar os seus resultados. Vamos aqui agora convidar algumas pessoas para participar da nossa live, né? Assim mais pessoas fiquem sabendo. E se você estiver aí também comigo, convida seu amigo, convida sua amiga, para que a gente possa atingir mais pessoas. Opa! Beleza, pessoal? Olá, Rogério, tudo bom? Como vai você? Muito bem, pessoal. Então, o nosso tema da live de hoje é os 5 segredos dos melhores treinos de musculação para aumentar a massa magra e a definição muscular. Olá, Fabiana, tudo bom? Como vai você? Então, como a mídia ela influencia a gente, geralmente quando a gente começa a treinar ou tem a ideia de começar a treinar, a gente se espelha em algo, né? Ou seja, a gente pega foto de alguém ou procura na internet ou até mesmo de tanto ver no Instagram, a gente acaba observando essas pessoas e se espelhando nelas. E o que acontece, o que é muito comum quando as pessoas começam a academia e vêm falar conosco, né, para montar o seu treino. Ah, eu quero ficar forte igual a pessoa, então eu vou fazer o mesmo treino que aquela pessoa. Mas será que é o melhor caminho? Será que aquela pessoa já não está treinando há muito mais tempo do que você e ela está adaptada àquela pessoa? Outra coisa comum também como hoje em dia a gente está na maior correria, né? Muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, muitas opções gratuitas até mesmo na internet, a gente acaba achando que pouco exercício, tipo fazer 5 minutos, 3 vezes na semana, já vai resolver a nossa vida. Seria muito interessante se isso fosse verdade. Porém, não é o que realmente acontece na vida real, né? E às vezes a pessoa acaba ficando frustrada. Então, pessoal, os melhores treinos que dão mais resultados, os treinos que dão mais resultados, o segredo deles serão revelados agora. O primeiro segredo é você ter aderência e frequência nos treinos. Como assim, professor, aderência e frequência? Veja, é muito comum as pessoas pegarem e decidirem, hoje eu vou começar a academia. Vai lá, faz a sua matrícula, a primeira semana vai 5 vezes na semana. A segunda semana já vai 3 vezes na semana. A terceira e a quarta vai 2, vai 1. O que acontece? Se você não tem aderência e frequência no exercício, não dá resultado. O exercício ou a dieta ou qualquer coisa na sua vida que precise de mudança, ele precisa de frequência. Então, às vezes, é melhor você começar com pouco. Exemplo, botar uma meta. Se você não faz nenhuma atividade física, botar uma meta de fazer 3 vezes na semana 30 minutos. E gradativamente você vai aumentando este tempo para que o exercício se torne um hábito na sua vida. Outro ponto das pessoas começarem com muita sede ao pote no exercício é que, apesar do exercício a longo prazo melhorar a sua imunidade, se você está totalmente sedentário e começa fazendo muito exercício sem descanso, exemplo, exercício todos os dias, você acaba diminuindo a sua imunidade e ficando mais suscetível a pegar alguma infecção.
Então é muito comum a pessoa, a primeira semana, vem na academia todos os dias, uma pessoa que é sedentária, e após isso, ela pega uma gripe. E aí já passa a segunda semana sem ir para academia e acaba se desmotivando um pouco. Entende? Então você tem que... Agora, se fosse ao contrário, eu começo fazendo 3 vezes na semana e meu corpo vai se acostumando com aquilo ali, ele vai melhorando a imunidade e aí depois eu aumento o número de dias que eu vou à academia. Então a aderência, ela é importantíssima no seu resultado e a frequência também. O que os estudos dizem? Que você deve fazer atividade física no mínimo 150 minutos por semana, o que daria meia hora de atividade física todos os dias. Se for exercício de alta intensidade, ficaria entre 60 e 90 minutos. E para pessoas que querem queimar gordura e aumentar a massa magra, ela deve chegar até a 60 minutos por dia, ou seja, 300 minutos por semana. Então, não adianta cair no conto da carochinha, que se você fizer 5 minutos, você vai ter resultado. Mas, até chegar aos 60, você vai começar com 5, talvez, depois passar para 10, depois passar para 15, e gradativamente chega ao número de até fazer 60 minutos de atividade física por semana. Aí você me pergunta, professor, 60 minutos todos os dias? São 5% do seu dia. Você acha muito 5% do seu dia praticar atividade física, enquanto os nossos ancestrais, eles faziam muito mais do que isso? É o que você deve chegar. Por isso que às vezes a gente vê aquele corpo que a gente quer ter, mas não está a fim de fazer o sacrifício que deve ser feito para alcançá-lo. Então, aderir ao exercício e ter frequência no exercício é o primeiro segredo para você construir massa magra e alcançar a definição. O segundo segredo é a técnica do exercício. Muitas pessoas vão na musculação e acabam executando um exercício de forma errada. Ou seja, oi, Rosilene, tudo bom? E aí, Thaís, tudo bom? Acabam executando o exercício de forma errada. O que é o exercício de forma errada? De qualquer jeito, não prestam atenção, não tem postura. E isso, ao longo do tempo, vai prejudicar as suas articulações ou vai prejudicar a sua saúde, né? Porque o exercício nada mais passa do que um esforço repetitivo. E um esforço repetitivo mal feito, ele acaba danificando a sua estrutura em vez de beneficiar. Um exercício feito de maneira correta, ele acaba melhorando a sua estrutura. E como que eu posso saber se eu estou fazendo o exercício corretamente? Há duas maneiras de você saber. A primeira maneira é ter um professor que vai auxiliar você, né? Não estou dizendo só personal training, eu estou dizendo um professor que vai auxiliar você de alguma maneira, passando e te corrigindo, dando dicas. Veja que a perfeição da técnica, ela ocorre com o tempo. Porque se não fosse verdade, o Michael Phelps, o Usain Bolt, o Roger Federer, eles parariam de praticar, porque eles já são bons, né? Mas não, eles praticam ainda mais para ficar melhor ainda, porque se parar de praticar, a técnica se perde. A segunda maneira de você melhorar é você filmar o exercício e depois mostrar esse filme para um professor. Mas por que filmar? Olha só como que um viés de enganação. A pessoa pega e fala, não, eu estou fazendo em frente ao espelho, aí eu fico me olhando no espelho para ver se eu estou fazendo correto. Só que se ela estiver fazendo um stiff e ela ficar olhando de lado, ela já está com a técnica incorreta. Os músculos não estão contraindo corretamente ali na parte da cervical, na parte torácica e que vai refletir na lombar.
Se o cara está fazendo um agachamento e fica também olhando de lado para ver se está fazendo o quadril correto, também vai interferir. Em alguns exercícios não tem nem como se olhar, porque às vezes a academia não tem espelho, certo? Então por isso que você deve filmar o exercício ou de costas ou de lado para poder enviar para o teu professor, para o seu personal online ou até mesmo para o professor que está ali, para que ele corrija o seu exercício. Esta é uma segunda maneira. Outra coisa da técnica importante, a velocidade da execução. Os estudos indicam que qualquer velocidade entre 3 e 8 segundos dá resultado. Mas muitas pessoas executam o exercício de maneira muito rápida. Às vezes, porque existem treinos que são explosivos para atletas, pessoas que precisam de explosão, e o treino para quem quer ganhar definição, massa muscular, ele não precisa ser explosivo. E quando você faz um treino muito rápido, você acaba não prestando atenção na sua técnica de execução. E veja, o músculo, ele não entende assim, eu tenho que trabalhar o quadríceps no agachamento. O músculo entende função. Eu agachei e eu tenho que levantar. O que músculo eu vou usar para levantar não importa. Tá entendendo? Então agora, se eu presto atenção na técnica, eu vou conseguir ativar mais os músculos corretos, fazer de maneira mais segura e preservar a minha articulação. Por isso que executar o movimento de forma lenta. Lenta quanto, professor? 2 segundos para fazer o movimento na fase de que você faz força e uns 3 segundos para fazer na fase que você está a favor do peso. Essa é uma boa velocidade de execução. E você acaba aumentando a intensidade do exercício. Então, nós já temos 2 segredos, que um é a aderência, a frequência e a técnica de execução. Agora, o terceiro segredo para você aumentar a massa muscular e ganhar definição é você treinar na intensidade correta. Mais de 2/3 das pessoas que estão na academia hoje treinando ou caminhando na beira-mar estão fazendo isso de maneira incorreta, ou seja, abaixo da intensidade que gera adaptação. Não é comum as pessoas, é muito comum as pessoas, algumas pessoas, né, que frequentam bastante academia todos os dias e elas não têm nenhum resultado. Por que que elas não têm nenhum resultado? Elas não têm nenhum resultado porque não treinam na intensidade correta. Não é só a frequência. Veja que um item não exclui o outro. É um empilhamento de itens que faz com que você obtenha o resultado. Primeiro você começa tendo aderência. Depois você vai melhorando a técnica. Depois você vai colocar intensidade. Tanto é que os estudos eles comprovam que para iniciantes uma série de musculação de cada exercício é tão eficiente quanto 3 séries, desde que esta série seja feita até a falha concêntrica. Independente se a falha concêntrica vai ocorrer em 8 repetições ou em 30 repetições. Se você fizer o exercício com a técnica correta até a falha concêntrica, o resultado para pessoas iniciantes é maior do que pessoas que fazem 3 sem nenhuma intensidade. Aí você pergunta, professor, o que é a intensidade e o que é a falha concêntrica? A intensidade é na musculação o peso que você coloca para fazer o exercício. Numa corrida é a velocidade que você corre. Na pedalada é a velocidade e a carga que você coloca, certo? Então a intensidade a gente pode dizer o quão forte aquele exercício está para você. Veja, correr a 8 km por hora pode ser intenso ou não, dependendo do seu condicionamento. Então,
Na musculação, a gente mede a intensidade pela falha concêntrica. Se você chegar até a falha concêntrica, você teve intensidade. Tem pessoas que entram na musculação e o que acontece? Um ano depois está com o mesmo peso. Como está com o mesmo peso um ano depois? Sendo que no máximo a 4 treinos você tem que fazer um ajuste de peso. Porque ela não treina na intensidade correta. E como você faz para descobrir se está treinando na intensidade correta? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um exercício, vamos pegar o exemplo aqui, o leg press, tá bom? Você vai pegar o leg press, o peso que você está fazendo e vai executar a primeira série. Imagina que lá na tua série está assim, primeira 12, segunda 10, terceira 8 repetições. Você executa 12, na segunda você executa 10 e na última série você só vai parar quando a perninha tremer. Você não vai parar no 8, você vai parar quando a perninha tremer. E aí imagina que era para fazer 8 repetições máximas e você fez 22. Aí eu te pergunto, este peso estava ideal para fazer 8 repetições? Provavelmente não estava nem ideal na primeira série. Tá? Não quer dizer que todas as séries elas tenham que ser até a falha concêntrica, porque se você fez a falha concêntrica na primeira série, provavelmente não vai conseguir na segunda e na terceira se o tempo de descanso for curto. Então a primeira tem que ser pesada, a segunda muito pesada e a terceira chegar nas 8 repetições ou 10, aquilo que está lá na sua ficha, e você chegar à falha concêntrica naquele número. É assim que a gente melhora a intensidade. Ligado à intensidade, vários fatores influenciam na intensidade. Um exemplo, o tempo de descanso. Você faz lá a sua primeira série, até 10 repetições e descansa 1 minuto. Aí você faz a sua segunda série e descansa 1 minuto e 30, porque alguém mandou uma mensagem no seu WhatsApp e você vai lá, né, mexer no WhatsApp. Aí você, na terceira série, chegou um amigo para conversar. Aí você começa a conversar com o amigo, lá fica conversando com o amigo, e aí o que acontece? Passa 5 minutos. Você perdeu totalmente a intensidade do treino. Eu sei que é legal conversar com amigo, academia é um lugar que você conhece pessoas, mas se você quer resultado e tem pouco tempo para treinar, você tem que focar no exercício. Por isso que às vezes quem faz menos exercício com mais qualidade tem mais resultado de pessoas que fazem muito exercício com pouca qualidade. E a qualidade está na intensidade do exercício. Beleza? Então, a intensidade do exercício é um dos segredos para você. Se você, com o treino que você está aí, aderir à frequência, se você faz 3, passe a fazer 4 vezes. Se você faz 4, faça 5. Essa é a meta, fazer 5 vezes na semana. Se você melhorar sua técnica de execução, se você aumentar sua intensidade, você já vai ter uma melhora enorme no seu resultado com o mesmo treino que você está tendo neste momento. Agora, outro item importante é o volume de treino. Até hoje não se descobriu quanto o ser humano ele pode treinar de maneira a ter resultados expressivos. Quanto de treino eu posso fazer? E aí, devido à correria do dia a dia, é muito difundido treinos curtos, de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Para pessoas iniciantes, esses tipos de treinos, eles dão resultado, porque a pessoa está saindo do sedentarismo. Mas não quer dizer que a pessoa vá queimar gordura ao ganhar massa muscular a nível satisfatório. Por quê? Um estudo muito falado é o método Tabata, que as pessoas fazem apenas 4 minutos, né, em altíssima intensidade e está tudo resolvido. Aí tem um mito, o método Tabata, ele foi desenvolvido para ciclismo e existe um protocolo a ser seguido.
As pessoas fazem adaptação. É comprovado que há uma melhora, mas há uma melhora no sistema cardiovascular. Não há uma melhora na percentual de gordura. São muito poucos os estudos que dizem que há uma melhora significativa a longo prazo, tá? Mas é melhor começar com 5 do que não fazer nada. Mas com o passar do tempo, você tem que procurar aumentar o volume. Tanto que, nos estudos que comparam 3 séries de 10 com drop set, com biset, com série gigante, se for respeitado o mesmo volume, o resultado de hipertrofia é igual. Agora, por que uma drop set ou biset ou uma antagonista, ela tem mais resultado quando só 3 séries de 10? Quando o volume deste treino, em vez de ser 3 séries, ela vai fazer 5, é maior do que a 3 séries de 10. Então, a quantidade de exercício que você faz está diretamente ligada ao seu resultado. Agora, é muito comum também as pessoas chegarem e falar, vou fazer o treino daquele fulano. Só que aquele fulano já treina, sei lá, 10 anos. Ele já tem uma experiência, ele começou devagar. Ele tem que aprender a técnica, ele tem que aprender a intensidade, ele tem que ter aderência. E aí depois você vai para o volume. É assim que você chega a aumentar o seu treino. O quinto item, gente, olha, a gente já passou pela aderência, ou seja, você deve colocar o exercício como uma rotina do seu dia a dia. A gente já passou pela frequência, a gente sabe que 3 é melhor que 2, que 4 é melhor que 3 e que 5 é melhor que 4. Então, a maior frequência dá mais resultado. A gente já sabe que a técnica bem feita, ela previne lesão e aumenta a eficiência do seu treinamento. A gente já sabe que a velocidade de execução também está ligada diretamente à eficiência e ao aumento de intensidade. A gente sabe que a intensidade é importantíssimo para o resultado, que se você não atingir a intensidade ideal, você não vai ter o resultado que você espera. E agora a gente sabe que o volume, conforme o tempo for passando, você vai ter que aumentar o volume, o que linka para o quinto e último item, que é a progressão. Se você quer melhorar, você tem que progredir. O corpo sempre precisa progredir. O corpo precisa de movimento. Aquilo que ele não usa, ele elimina. Tanto que as pessoas que vão para o espaço não conseguem fazer exercício, eles perdem muita massa magra. Chega ao ponto de voltar à Terra e não conseguir andar. Porque o corpo, ele prefere tudo que ele não usa, ele desusa. Então você tem que progredir. E como é que eu progrido? Você pode progredir em frequência, você pode progredir fazendo técnicas mais avançadas, você pode progredir em intensidade, você pode progredir em volume. Existem diversas maneiras de progredir. Esses são os itens mais importantes para você aumentar massa muscular. Muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas com outras coisas. Eu canso de atender pessoas que no primeiro atendimento, sabe o que elas me perguntam? Qual é o melhor suplemento para eu tomar? Gente, você nem começou a treinar. Você nem começou a melhorar a sua alimentação. Você quer tomar suplemento, mas janta cachorro quente e almoça na Pizza Hut. Como que você vai ter resultado? Você não toma café da manhã. Ah, mas eu nunca tomei café da manhã, professor. Eu não vou tomar café da manhã agora. Bom, se você não está disposto a mudar seus hábitos, como que você espera um resultado diferente? Já que a alimentação ela é importantíssima no alcance do resultado. Você tem que sim mudar a alimentação, você tem que mudar descanso, você tem que mudar o treino para que você alcance o resultado.
Outra coisa muito comum é as pessoas acreditarem em algumas coisas que não têm fundamentação nenhuma. Exemplo, eu preciso perder gordura da barriga e eu vou passar gel aqui para esquecer. O gel só esquenta, gente, porque se perdesse gordura da barriga, o problema de obesidade do mundo estaria resolvido. A gente não teria 60% das pessoas obesas. Era só passar gel que a gordura diminuiria. Tá entendendo? Então, e outra coisa é as pessoas quererem mudar treino o tempo todo. Não, eu preciso mudar o treino, preciso mudar o treino. Mudar o treino, fazer a progressão, ela é importante, mas veja que não é só mudar o exercício que dá resultado. Muitas vezes, um exercício, ele demanda tempo para aprender a técnica. Tanto que os estudos comprovam que se você começa a fazer musculação, os primeiros 3 meses, você percebe que se você começa a fazer, você começa a pegar mais peso. Os primeiros 3 meses, a grande maioria, contribuição para o aumento de força não é o aumento de músculo, é a melhora da técnica. Ou seja, os seus músculos estão trabalhando sincronizadamente melhor do que estavam antes. Por isso que você aumenta a força. E aí o cara chega do nada e quer em apenas 3 meses ficar saradão, como o ator do Thor lá. Não tem como, gente. Você tem que ter uma progressão. É um trabalho. Tudo bem? Então hoje nós conversamos sobre os 5 segredos dos melhores treinos para aumento de massa magra e definição, que são a aderência e a frequência, a técnica de execução, a intensidade, o volume e a progressão. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like e até a nossa próxima live. Muito obrigado por todos que ficaram aqui até o final. Um forte abraço.